Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que o nosso coração se reúne aqui, como uma grande família, para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Então, a cada coração que aqui se faz presente neste momento, sejam muito bem-vindos. Sintam o amor de Jesus tocando o nosso coração neste momento. E que possamos, meus irmãos, iniciar o nosso dia com Jesus em nossos pensamentos. Meus irmãos, o Cristo disse que Paulo de Tarso era para ele um vaso escolhido. E eu sempre penso nessas palavras de Jesus, que Paulo era para o Cristo um vaso escolhido. E quando eu penso nessas palavras, eu reflito que cada um de nós também é um vaso escolhido por Jesus. E um vaso, meus irmãos, para ele chegar naquela forma perfeita, ele precisa ser moldado. Muitas vezes o vaso vai ter uma rachadura, vai ter um quebradinho, então ele precisa ser remodelado. E assim é a nossa alma, meus irmãos. A nossa alma, a gente precisa permitir que ela seja moldada por Jesus, pelas doces mãos do Cristo. Que a nossa alma ela possa ser renovada em Jesus. E às vezes a gente carrega uns quebradinhos em nossa alma, umas rachaduras. Muitas vezes a forma ainda está um pouco assim, não muito harmoniosa aqui dentro. Mas Jesus vem com aquelas doces mãos, moldando o vaso da nossa alma, renovando aqueles pedacinhos que estão quebrados. Jesus vem nos reconstruindo interiormente, até o ponto, meus irmãos, que nós possamos falar: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que está em meu coração me guiando. Meus irmãos, que hoje e sempre possamos tornar a nossa alma esse vaso escolhido por Jesus. E para isso precisamos permitir que o Mestre possa moldar, trabalhar em nossa alma para torná-la uma forma mais harmoniosa, uma forma mais perfeita. A gente precisa entregar a nossa alma nas mãos de Jesus. Entregar os nossos dias nas mãos de Jesus. Entregar o nosso coração nas mãos de Jesus. Para que o Cristo possa moldar da melhor forma a nossa alma. E assim que a gente possa viver com Jesus sempre em nosso coração. Meus amados irmãos, com essas palavras nós iremos iniciar o nosso Evangelho deste sábado. Já estamos há 30 dias, meus irmãos, nos reunindo aqui diariamente, dedicando a unir o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra há 2000 anos, meus irmãos. Meus amados irmãos em Jesus, estamos aqui passando capítulo a capítulo desta obra. Para todos os irmãos que estão nos acompanhando, chegando aqui neste momento, nós indicamos a playlist que nós temos aqui no nosso canal, que lá encontramos desde o primeiro vídeo até o vídeo de hoje, ou seja, encontraremos todos os vídeos em sequências das nossas reflexões de cada capítulo desta obra. Pois hoje, meus irmãos, nós já chegamos no terceiro capítulo da segunda parte desta obra.
Lembremos que estamos na segunda parte, que é a parte final, são 10 capítulos, e hoje a gente já chegou no terceiro. Então, a todos os irmãos que desejarem acompanhar ali desde o início, mergulhar capítulo a capítulo, nós indicamos conferir a playlist nossa aqui do canal, porque lá nós encontramos tudo em sequência para o nosso coração conseguir mergulhar nos detalhes da nossa amada obra há 2000 anos. Mas bom, meus irmãos, nossa grande família há 2000 anos, como comentou uma irmã nossa aqui em um dos nossos vídeos passados. Meus amados irmãos, vamos iniciar aqui, dar continuidade no momento da história que nós paramos ontem. Novamente, estamos entrando já no capítulo 3, meus irmãos. Meus amados irmãos, ontem, lembremos que um jovem rapaz, muito chamativo, um jovem rapaz ali que a tua presença marcava ali o olhar de todos, adentrou e estava no casamento de Flávia com Plínio. Mas este rapaz não estava ali à toa. Ele buscava por algo. E hoje nós iremos descobrir quem era este jovem que, ao adentrar ali no casamento de Flávia, com uma intenção em teu coração, acaba descobrindo algo novo, uma paixão por Flávia. Porque quando ele viu ela pela primeira vez, ele se apaixonou completamente pela beleza de Flávia. E aqui eu ressalto um olhar pessoal desse capítulo, meus irmãos. Provavelmente ele se apaixonou pela beleza externa de Flávia, porque até o momento ele não teve ainda oportunidade de conversar com ela. Ele não teve oportunidade de estar perto dela e perceber um pouco o toque da tua personalidade, das suas ideias, o que Flávia carregava no coração dela. Então vejamos que é uma paixão, até o primeiro momento, apenas pela aparência. E ele foi fisgado por essa paixão. Mas afinal, meus irmãos, quem é este jovem? Meus amados irmãos, ele é Saul. E talvez este nome pode ser novo aqui para todos nós a primeiro momento. Mas Saul, ele já esteve aqui na nossa história, lá nos primeiros capítulos das nossas reflexões, nos primeiros capítulos desta obra há 2000 anos. Saul, meus irmãos, era aquele jovenzinho que Públio, pelo coração orgulhoso que tinha, mandou prender e fazer o jovem de escravo. Lembremos daquele momento que a gente refletiu aqui juntos, meus irmãos. Vamos ver se nós estamos nos relembrando desse momento. Aquele instante, há muitos anos atrás na história, em que Públio estava com a tua família seguindo rumo a Carfanaum, ou aquelas regiões, e alguém está com uma pedrinha dentro da caravana. Públio sai irritado no meio da situação, vê um jovem andando ali na estrada, logo aponta e diz que aquele jovem é culpado. Mas Públio não tinha certeza se era ele. E o que Públio faz? Humilha o jovem, maltrata ele e faz ele de escravo. Não dá nem a oportunidade desse jovenzinho se explicar e dizer se foi ele mesmo ou não. Dias mais tarde, o teu pai, André, vai lá pedir para que ele seja solto, lembremos disso. Pois bem, meus irmãos, ele está aqui, Saul. Meus irmãos, Saul, ele foi vendido como escravo há anos atrás. E quem comprou ele como escravo foi Flamínio. Muitas vezes a gente poderia dizer que é uma coincidência do destino, mas não é coincidência do destino. É Deus cruzando os caminhos, nos dando a oportunidade de reencontrar com aqueles que precisamos esclarecer certos assuntos em nossa vida.
Meus irmãos, Flamínio há anos atrás comprou como escravo Saul. Só que Saul ele se mostrou tão competente, tão dedicado, tão pacífico, que Flamínio criou um vínculo de confiança muito grande com ele e deu a ele a libertação. Ele não era mais escravo. Olha o que Flamínio fez por ele. Então ele recebeu a libertação, seguiu a vida dele, começou a trabalhar e ganhou muito dinheiro, meus irmãos, mas muito dinheiro. Bom, agora ele está de volta. E dessa vez ele busca vingança por Públio. Ele aguardou anos e anos chegar o melhor momento para colocar a tua vingança em ação contra aquele que lhe maltratou e lhe fez de escravo há anos atrás. Públio Lentulus. Meus irmãos, e ele vai aparecer justamente no meio do casamento da Flávia nesse instante. Porque ele era conhecido da família, lembremos, ele foi escravo de Flamínio, da família dele, então conhecia o Plínio, que está casando com Flávia, mas ele recebeu a libertação, viajava trabalhando e agora retornou para colocar a vingança em ação. Mas algo aparece no meio desse caminho, porque ele vê Flávia e se apaixona por ela, meus irmãos. Ele irá ter o teu coração perdidamente apaixonado por Flávia. Só que, meus irmãos, ele percebe que ele não vai conseguir, a primeiro momento, algo com Flávia, porque a jovem está extremamente apaixonada pelo teu noivo, ela acabou de se casar. Então ela e Plínio estavam vivendo o ápice do amor ali. E revoltado com isso, Saul vai buscar a porta larga, meus irmãos. Sabe aquele caminho mais fácil? O caminho que vai conquistar as coisas mais rápido? Pois bem, Saul ele buscou a porta larga. Então ele vai até um feiticeiro muito conhecido daquela época, muito conhecido, aliás, daquela região, um feiticeiro que ele tinha uma fama muito grande de conseguir conquistar tudo o que as pessoas queriam. A pessoa amada, os bens materiais, a conquista que for. Esse feiticeiro era famoso por conseguir essas conquistas. Então Saul, querendo o caminho mais fácil, mais rápido, busca esse feiticeiro. E ali, em conversa com o feiticeiro, Saul expõe: olha, gostaria de conquistar o coração dessa jovem Flávia. O que eu preciso fazer para isso? O feiticeiro, meus irmãos, que aliás é chamado Araxes, Araxes vai analisar a situação, ponderar os fatos e vai dizer algumas palavras ali bem simplificadas. Aliás, pontua para Saul que ele não é o único que está interessado em Flávia, não, porque ele já está enxergando algumas coisas e já está ponderando que tem outras pessoas que estão interessadas em Flávia. Saul, meus irmãos, ele pega uma bolsa cheia de dinheiro, de moedas de ouro, coloca na frente de Araxes, o feiticeiro, e diz para ele: Araxes, eu tenho ouro, eu tenho muito ouro, e eu te darei o que você quiser pelo valioso auxílio da tua ciência. Pelo amor dos teus deuses, consegue a simpatia dessa mulher para mim. Então o que Saul fez? Ele pegou dinheiro e falou: eu te dou tudo que você quiser. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito ouro. Eu pago o preço que for, mas faça um feitiço, faça alguma coisa para fazer com que a Flávia se interesse por mim. E aqui é um ponto importante para nossa reflexão. A gente já vai continuar a história e ver o que vai dar esse caminho aqui que Saul está tomando. Mas tem um ponto importante da nossa reflexão, porque com a doutrina espírita, meus irmãos, nós somos esclarecidos e fica nítido aqui pra gente que lá naquela época
Araxes, ele era chamado de feiticeiro, porque ele conseguia ver as coisas além do mundo espiritual. Conseguia conversar com os espíritos ali e obter informações. Só que nós sabemos pela delicadeza dos fatos aqui que Emmanuel nos narra que, notavelmente, Araxes ele tinha uma mediunidade desviada do caminho do bem. E eu digo que a mediunidade dele é desviada do caminho do bem porque, primeiro, ele está cobrando por esse serviço. Ele recebe dinheiro em troca disso. Segundo, que ele não está colocando esse dom que Deus deu gratuitamente a todos nós. A mediunidade é um dom que Deus concedeu gratuitamente para todos. E isso nós temos claramente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 7. Meus irmãos, Araxes, ele pegava a mediunidade dele e desviava ela do caminho do bem, porque ele direcionava a mediunidade para o quê? Para as conquistas rápidas, fáceis da vida material. E para isso ele precisava do auxílio dos espíritos das sombras. Porque os espíritos benevolentes, eles não perdem o tempo deles, meus irmãos, com essas coisas mesquinhas e pequenas da terra. Eles estão concentrados em fazer um trabalho no bem, um trabalho na seara divina, um trabalho para Jesus, um trabalho que foca na eternidade do espírito e não na porta larga, no caminho de facilidades das coisas materiais, ainda mais quando envolve dinheiro em troca. Meus irmãos, lá nesse capítulo que a gente citou do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Mediunidade Gratuita Passagem, é nos dito claramente. A mediunidade, ela não pode ser colocada e exercida a troco de algo, meus irmãos. Porque foi algo que a gente recebeu gratuitamente de Deus. E a mediunidade, ela tem um fim providencial, um auxílio, uma caridade no caminho do bem para com os nossos irmãos. Então Araxes, ele estava desviando esse fim providencial da mediunidade, deturpando essa faculdade tão bela do espírito, que é a mediunidade. Mas, meus irmãos, Araxes vai aceitar o dinheiro, todo aquele ouro que Saul oferece para ele. Mas ele vai dizer algo importante. Ele irá ponderar para Saul o seguinte, meus irmãos, que naquele momento ele não conseguiria nada com Flávia, mas que era para Saul ter um pouquinho mais de paciência e aguardar daqui uns anos, porque Flávia passaria por certas provas e dificuldades em sua vida. E justamente nesses momentos de dificuldade, ele poderia ter uma brecha para agir, para conquistar o coração de Flávia. Por outras palavras, Araxes, o feiticeiro daquela época, estava dizendo o seguinte: olha, Saul, aproveita o momento que ela for passar uma dor, uma dificuldade. Aí você vai ter abertura para poder, quem sabe, seduzir ela, para encantar ela. Ou seja, novamente, Saul estava tentando a porta fácil, a porta larga. Mas, meus irmãos, fato é que não apenas Saul queria destruir o casamento de Flávia com Plínio, mas a gente também tem outra pessoa na história que desejava a separação desse casal. E essa pessoa é a Aurélia, meus irmãos. E novamente, a Aurélia não é uma pessoa desconhecida por nós nessa história. Ela é filha de Fúvia, meus irmãos. E a gente consegue lembrar muito bem de Fúvia, porque a gente falou muito dela aqui nos inícios das reflexões, a calúnia, toda a inveja, as mentiras que ela tinha de Lívia. E agora Fúvia estava vendo a filha de Lívia se casando com Plínio, aquele homem que Fúvia queria que a filha dela fosse casada.
Ou seja, além de Saul, nós temos Fulvia e Aurélia também desejando a separação desse casal. Porque a Aurélia é apaixonadíssima em Plínio. E ela também tem muita inveja de Flávia. Então ela também vai tentar todos os meios ali para fazer com que esse casal separe-se. E meus irmãos, fato é que Flávia e Plínio irão enfrentar um momento muito difícil no casamento, mas muito difícil. Talvez porque o coração de Flávia ainda não conhecia as palavras do Mestre Nazareno que nos adverte: orai e vigiai, para mantermos os pensamentos sempre elevados. Flávia ainda não conhecia essas palavras porque ela estava muito distante da mãe dela. Ela mal conversava com Lívia, sua mãe. E Flávia vai passar por um momento muito difícil e decisivo em sua vida. E esse momento, meus irmãos, nós iremos descobri-lo e saber um pouco mais sobre ele. O que vai acontecer no casamento de Flávia após tudo isso aqui, tantas pessoas desejando mal para ela e seu marido. O que será que vai acontecer? Bom, meus irmãos, eu convido para a gente estar aqui amanhã, iniciando o nosso domingo com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e dando continuidade à obra há 2000 anos. Nós agradecemos a todos os irmãos que aqui se fizeram presentes e estão acompanhando passo a passo dessa obra com a gente. Estamos mergulhando juntos em cada capítulo e como é bom podermos partilhar esse momento. Minutos esses que são da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, um excelente sábado para todos nós. Fiquemos com Jesus e com a bênção dele nos encontraremos aqui amanhã.